Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos Bons Companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperato. Eu sou o Bruno Assis. E a gente tá aqui pra falar sobre... Kingsman. Os homens. Serviços Serviço Secretos. Serviço secreto. Sim. Muito bom. Novo filme do Matthew Vaughn. Matthew Vaughn, exato, dirigido pelo Matthew Vaughn, que é o cara que você já deve ter visto o X-Men Primeira Classe. Olha Se aí. você curtiu Kick-Ass, Oh. Kick-Ass, veja só. E ele que também é escrito, é baseado num gibi. Exato. Chamado Serviço Secreto, que né? é do Mark Miller, né? Sim. Apesar de que é do Mark Miller, mas o próprio Matthew Vaughn também faz... Ele é um coautor da ideia, né? Do argumento do gibi. Do gibi, sim. E nessa história, o Matthew Vaughn e o Mark Miller tiveram a ideia quando eles assistiram Cassino Royale. Olha aí. só. Entendeu? Que é, na verdade, era o início, né, do James Bond, mas não contava, era uma origem, mas não contava muito como que ele chegava a virar o É James verdade. Bond, né? Não conta, assim, é a primeira missão do Bond, né? Mas não conta como ele chegou até ali, né? Como é que Ele alguém vira um ganha... agente secreto, né? Exato. Como você vira um super É. espião. Como né? que você ganha a licença pra matar, né? Que a gente tinha, Exato. Exatamente. perguntado no episódio de Quantum of Solace. Quanto ao Solace, a Olha gente tá só, devendo o episódio cara. de Cassino Royale, hein? Então, Sim, estão devendo. Mas E o Quantum depende- of Solace, é. aliás, se você... Eu acho que a gente tem que falar aqui, né? Já que a gente É. tá falando de Kingsman, que a gente fez uma paródia do 007 em que nós fazemos uma brincadeira e tal, você pode assistir Vale a ficando pena. aqui. Vale a É pena. verdade. A história realmente, né, de um menino aí, que é um menino que não tem muito objetivo, né? Sim. E tem por trás disso, ele faz parte da família, né? O pai dele era um agente Era da um Kingsman, agente né? Kingsman. E o que é o Kingsman, né? É uma organização, agência né? Uma secreta, agência. né? Uma organização secreta de espiões. Sim. Só que diferentemente, por exemplo, do James Bond, Que é do o James Bond ele é MI6, né? vinculado ao MI6, que é o serviço secreto inglês. Mas qual a diferença entre o Kingsman e o MI6, por exemplo? Então, no Kingsman, essa organização secreta, ela não é vinculada a um governo, né? Ela é uma organização privada Uhum. e que existe em vários países, ela não está sob o efeito de nenhum político, né? Ou seja, né? as próprias agências secretas, não sabem da existência não sabe da deles, existência né? deles, eles são super secretos. Cara, né? isso é fantástico. Isso é uma ideia muito legal. E nessa história do menino, ele vai acabar, né, descobrindo, ele vai entrando nesse mundo da espionagem pra ser treinado. E a gente tem um grande vilão, que é o Steve Jobs maligno, É, aí, Steve Jobs do mal, que né? é o Samuel Jackson. Samuel Jackson. E cara, deixa eu falar, é um filme, Steve Jobs cara, do eu mal. curti pra É. caramba, não só pela Mark ação, Zuckerberg do mal. mas eu achei que ele faz, é um filme, sei lá, ele não reinventa a roda, não é um filme, assim, ele tem os seus clichês, mas ele sim. pega o que já existe e faz de dar uma roupagem nova, que eu acho bem bacana, sabe? E ele, Sim, além fazer de tudo, brinca com espionagem, esses clichês, né? brinca com a cultura ele- pop em si da espionagem. Exatamente. De não, ele fala de todos os agentes secretos, não só que a gente conhece, que é o James Bond, que é uma inspiração, né, mais óbvia, É. né? Mais Até por óbvio, ser muito britânico mais por e ser tal. britânico. É. Mas você tem lá Tem o aquela negócio do brincadeira, cavaleiro. você vai ter com Jason Bourne, que é Tem. recente Jack nosso. Bauer. Jack né? Bauer, né? É. E até, assim, por exemplo, uma coisa que era muito famosa nos filmes do 007, que eram os apetrechos de... Super Gadgets, gadgets, que que matam nos pessoas filmes e clássicos tal. que tinha o que produzia, né? É, Até tentar trazer um exatamente. pouco É verdade. disso. Eles, Skyfall, né? eles trouxeram um pouco disso. O Skyfall meio que tá recuperando essa cultura Cara, do Bond James antigo, Bond, é né? verdade. Mas, que também a gente tá devendo um Cara, episódio do Skyfall, meu que é foda. favorito. Mas ele tem essa coisa de trabalhar com... fazer com que esses apetrechos, ele mostra que tem algumas coisas interessantes, mas ele fala, algumas coisas não fazem mais sentido, tipo, um telefone no sapato, porque você já tem um telefone Ele brinca com isso, aqui mas na ó, orelha, cara, eu tipo. não sei se isso também é uma referência pop ao Agente A gente 86. 86, exato. Que ele era um agente secreto. Agente Maxwell, né? Exato. Tem Era até um filme Maxwell do... Smart, né? Maxwell Smart. Ele é de uma série, Steve mas tem Carell. um filme com o Steve Carell, Anne Hathaway. Que é o telefone no sapato. Vamos adiantar, a gente vai falar de spoiler aqui? Sim, vamos falar de spoiler. Com certeza. Então já vamos entrar. Nossa, área de spoiler. Porque, na verdade, né, cara, é um filme que, assim, ele é um filme de ação, é um filme divertido, né? Só que o mais legal agora é a gente entrar nessa análise de por que ele não é só mais um filme de ação. Exatamente. Não é verdade? É. Ele é um filme que, como você estava falando, ele tem a referência a filmes de espionagem e tal, que nem todos os outros têm. Mas o que faz dele diferente, né? Então, por exemplo, você tem várias menções aos filmes de espião e esses negócios de agência secreta e tal, isso tem o tempo todo. Por exemplo, tem a cena que o Samuel Jackson fala, nós entramos em contato com o MI6, com a NSA, com a CIA, com não sei quem e com Pequim. Ele, porra,
a agência secreta de Pequim é tão secreta que eles não têm nenhum nome. Tipo, o meu, Pequim, sabe? É realmente secreta, né? É realmente secreta, exatamente. Então, assim, Genial. como é que são agências secretas e todo mundo conhece, né? Aí você tem, por exemplo, referência a James Bond são inúmeras, né? Quando ele entra lá na festa de gala do Samuel Jackson, ele pede um martini, mas ele fala mexido, não batido. Não, e ele fala com gin, não com vodka. Não com vodka. Porque a gente sabe, né? Até a gente fez um vídeo de Fez como, um vídeo. né? Eles fazendo vodka martini o do vodka James Bond. martini, porque Então- o martini em si, né? Ele só virou vodka martini por causa do James Bond. É, Por causa realmente. que James Bond é uma das maiores marcas, você tem o product placement, né? De Sim, é verdade. colocam produtos pra promover. Carros e bebidas. Exato. Então temos a Smirnoff que patrocinou essa mudança do Martini pro vodka Martini, que é o que a gente ensina a fazer no vídeo, né? Exato. Mas se você trocar o vodka pelo gin, ainda é um vídeo muito, muito útil. Exato, exato. E aí ele fala com desprezo, né? Certo. Ele fala, eu quero um martini, mas com gin. E mexido, não batido. Que besteira. Aliás, isso exatamente. Mexido e não batido, porque o do James Bond é o contrário. Batido Ele e pede não batido e não mexido. Vodka martini, shaken, not stirred. Menções aos filmes do James Bond, por exemplo, de Roger Moore. Cara, Que isso eu acho todo que- fim de filme ele terminava pegando uma mulher. Isso aí, sabe? né? Muita gente tá reclamando por ser machista o final do filme dele com Desnecessário. a princesa. Qual que é o da. Da Suécia, né? Suécia, Cara, eu ia falar que é a princesa Peach, era tudo que o Mario acho que queria quando chegasse. É a princesa loira no de fim do salvar- castelo. Já pensou se a Peach fosse uma safada mesmo, de verdade? Tipo, esse animal, o Mario, caralho! Eu acho o filme, realmente, presta essa homenagem aos filmes de James Bond, filmes de espionagem. E, cara, falar que é machismo é um filme, de moleque. Sim. E a homenagem realmente é isso. Todos os filmes de James Bond, a maioria, principalmente na era do Roger Moore, ele era, tipo, conhecido pelo... Era o galanteador, né? né? Exatamente. Cara, até os filmes do Percy Brosnan, aquele do Amanhã Nunca Morre, se eu não me engano, que tem a chinesa, Sim. cara, ele termina com a mulher. No final, Sim. lá, a deriva, lá numa jangada. E aí você vê que tem duas coisas, assim. Primeiro, que ele termina o filme, né, pegando a mulher. Então eu acho que isso é meio que o sinal máximo de que ele se tornou um espião. Sim. Né? Porque assim, pode você crer, não é um pode espião crer. enquanto você não pegar uma mulher na sua missão, Ele sabe? fez tudo, só faltou a mulher. Exato. Porque é legal, porque as protagonistas, não, as meninas, as mulheres que atuam com ele, Sim. não só a vilã, elas Quanto são... a amiga dele, né? Elas não têm nenhum envolvimento Lancelot, né? A É. Lancelot. Elas não têm nenhum envolvimento romântico com ele. Que Isso eu acho que é um interessante. contra-argumento a falar que o filme é machista, Exato. né? É verdade. Pô, o filme é machista, mas aí assim, eu esperava, pelo próprio clichê de filmes de Hollywood e tal, que a menina que entrou com ele fosse virar um interesse romântico. E não. Ela é simplesmente uma concorrente ali. Isso. E no fim Inclusive, ela ganha dele ela passa e ele não Ela passa, passa. né? Então, Não, e no fim do filme eles não têm interesse romântico nenhum, É. é uma parcela É um de apoio, trabalho. exato. Então assim, eu acho que não dá pra gente falar que o filme é machista, sendo que ele traz mulheres em personagens e situações fortes independentes, o que é mais importante, né? A vilã também, a Gazelle, né? Gazelle, cara, eu achei A fantástica. Gazelle é ela uma como vilã muito legal e você Pô, vê que ela não tem um amor pelo Samuel Não. Jackson, não é um interesse romântico. embora ele passe a mão na bunda dela uma hora que ela tá subindo a escada, né? Não, mas sim. Ele tem essa questão. Mas Mas é uma. eu acho que isso diz mais sobre ele, sobre o ok. personagem, né, do que sobre a ideia que o filme quer passar, Sim, né? lógico. E só pra gente já aproveitar que falou da Gazelle, né? Cara, é um personagem realmente incrível, né? Assim, Sim. Muito legal. ela é uma capanga, tipo, uma das melhores capangas do cinema, cara. Eu acho que, de novo, é uma homenagem ao Bond. Cara, você tem De o Jaws, novo. O Jaws. que era Nossa, conhecido pela Mandíbulas de Mandíbula de Ferro. Ferro. Você Ele tem ficou lá tão o- conhecido que ele tem Dois dois filmes, cara. Isso É. nunca aconteceu Foda. em franquia. Você tem o Odd Job, Que é o cara do chapéu chapéu, que chapéu e corta tem os lâmina. outros. Exato, tipo um Kung Lao, né? Kung Lao, Quase é. um Kung Lao da Mortal Exatamente. Kombat. É. Veja nosso episódio sobre filmes e games aqui, a gente fala sobre... Não, exato. a gente fala muito sobre Por que Mortal não? Kombat. Por que não? É. E ela tem essa coisa da Tem. perna que corta, então é um vilão que tem o capanga bizarro, que É a bizarro, cara dela. bizarríssimo. E ao mesmo tempo, assim, a presença dela em qualquer cena aumenta a tensão e pelo menos 50%. E, cara, o que eu entendeu? acho fantástico é muito parecido, eu vou até usar o exemplo do episódio 1. Que a gente fala do Darth Maul. Pra mim, um dos melhores Episódio 1 do vilões Star Wars. do Star Wars. Episódio 1 desculpa. sem falar, né? Não precisa nem falar. Claro que Que- é Star Wars. Que o Darth Maul não tem origem. Pode Ele crer. aparece lá e pra mim ele é um dos melhores vilões da É. nova trilogia assim, que foram criados. Sim.
E no caso dela é a mesma coisa, você não sabe de onde ela veio, Sim. você não sabe como que ela conseguiu aquelas pernas, você só sabe, mano, É verdade. ela impõe respeito, dá né, autoridade. Ela corta o cara no meio logo na primeira. Cara, ela- exato, ela já Antes mostra- dela aparecer na fodão. tela, ela já mata o Ela cara. já mostra a que veio no começo. E assim, e ela não matou qualquer cara, né? É um cara- Ela matou um cara que foi lá e, mano, fez a limpa sem derramar uma gota de suor, E- estilo James Bond. Sim, É. James Bond. E aí vai lá E não deixou cair aquela A cena bebida incrível, né? fantástica. animal. Pô, não, isso Isso. aqui ainda cheira, pô, whisky É 62 e um tal. bolo, E é meio que... Isso é muito legal do filme também, né? Essa alusão a todo esse clima de nobreza britânico, Sim. assim. É uma das coisas que eu mais gosto no James Bond, na verdade, assim, e até em outras obras, tipo Sherlock, quando você lê os livros, tem muito disso, assim, tipo... panache. britânico. Panache britânico. Tipo, o Holmes chega na casa de alguém, ele chega lá, tem um mordomo, ele entrega o cartão, o cara leva lá. Tipo, uma coisa que tem muito, tipo, manners, né? Tem Tipo, protocolos, né? protocolos, pra tudo. como você se comporta e tal. É. E eu achei que esse filme passa isso de uma forma incrível, porque ele não fala assim, olha, a nobreza é tipo assim, você nasceu na família certa, você é nobre. A nobreza é uma coisa muito mais de comportamento, como Exato, você leva a vida, como você aprendeu a se comportar e tal, como você está bem consigo mesmo. Ele Exato. Ele E até fala e isso, eu acho né? que Manner, também Quando ele vai dar lição nos caras lá dentro do pub lá, que ele fecha pra Demais, falar que isso. define o ele cavaleiro. fala né? que define Manner maketh as- man. Isso, exatamente. As maneiras, né? Os o costumes, né? Ele fala as É o maneiras. comportamento. O comportamento define o homem, né? homem. Inclusive tem uma frase muito boa do Hemingway que usam no filme, né? Que ele fala, não tem nada de nobre em você ser superior a um Olha, terceiro, né? Uhum. A verdadeira nobreza é você ser superior a si mesmo no passado. Isso é foda. Puta, é animal. E É eu uma achei coisa de muito superação. bom. Então tem essa coisa toda do Star Wars também de... A gente vai falar também sobre a jornada do herói que esse filme traz, de certa Sim, forma. sim. Mas ele tem essa coisa também de tentar passar uma mensagem, de... tipo... autossuperação, né? Uma coisa que... Por isso que eu falo, eu vejo esse filme realmente, né? Além de, calma, a gente vai falar do Mark Hamill, né? A gente tá falando Sim. né? Mas eu vejo esse filme, é um bom renovo até pra um público jovem. Mais que o filme é certeza. adulto, porque É meu, verdade. tem Sangue, sangue, violência, é muito visceral. sexo. Que né? lembra até o De certa Kick-Ass, forma. né? O Kick-Ass também era muito visceral. Eu lembrava, quando eu assisti o Kick-Ass, eu lembrei muito do Tarantino, essa coisa visceral, mas com uma linguagem jovem, pro público jovem. Ele Que é o que é um joga Tarantino mais videogame, cartunesco até, né? É Exato. verdade, é verdade. Uma Exato. forma que até é um pouco exagerada a violência, mas não de um jeito que... Às vezes até te causa um... Mas, cara, eu acho que reflete uma- muito isso é o que o jovem já tem contato Sim, hoje, é. com o videogame, a própria história em quadrinho. Verdade. Entendeu? Acho que você dizer, a gente sabe, entendeu? A gente não é mais pra dizer que isso transforma pessoas em pessoas ruins, jovens ruins. Ah, não. É, isso- você joga vai GTA, crescer. você vai querer matar as pessoas. Exato, e não é bem coisas assim. tipo, Então né? vamos alimentar um pouco a ideia de entreter, né? O cinema tem que entreter. Aliás, eu vi uma estatística muito interessante que os lugares em que os jovens começavam a jogar mais videogame, eles roubavam menos. Olha só. Não porque o videogame influencia ele a ser uma melhor pessoa, mas porque ele gasta o tempo dele no videogame. Jogando, Em cara, vez de estar, Tem aquela frase que é clássica, né? Cabeça vazia, oficina Oficina do do diabo, diabo, né, é. cara? Total, Então, assim, jovens adolescentes sem emprego na rua, o cara vai fazer alguma merda. Vai entendeu? fazer Tipo, bosta, com agora, certeza. é. Por que o esporte, por exemplo, exato. é tão defendido pelas pessoas para tirar os jovens da rua? Uhum. O esporte em si, ele, lógico, ele ensina valores, né? Que o cara estando na rua. Exato. Autodisciplina, Só que, lógico. cara, eu acho que a maior parte é simplesmente o cara pegar e fazer alguma Ele coisa. tá ocupando o tempo dele, né? Exato, e é alguma coisa que ele vê um futuro. Sim. Ele fala, pô, eu tô jogando bola aqui, sabe? E é uma Pode coisa dar alguma prazerosa coisa. que traz que eu alguma coisa pra gosto, ele. né, E então. videogame também. É. Então, Sim, isso é sim, legal. sim. E adaptando, né, o filme pra essa nova geração, né, de pessoas que estão assistindo, que não acompanharam, às vezes, o James Bond Sim, e tal. eu acho que o começo. James Bond é só o Cassino Royale. O Cassino Royale, Royale, que é é. um James Bond tipo Jason Bourne. E James também Bond é de porradeiro, ação. né? O cara... E eu achei legal esse negócio do cavalheirismo, né? Isso, que se de você perdeu se um pouco, tornar né, um cavaleiro. Então, só que, se você fosse pensar, qual que é o motivo, por exemplo, do James Bond ele usar terno e sabe, vou invadir um Smoking. lugar, vou invadir um lugar e pular e não sei o que e dar tiro de smoking, Uhum. sabe? É um negócio que hoje tá muito anacrônico, assim. Você pensa, Pode crer. não faz sentido não o cara faz- usar um terno. Tanto Tipo, você que... pensa no Ethan Hunt como um gear, né? Ethan Hunt do Isso, Missão Missão Impossível. Tanto que o Missão guia de Impossível, os Jason novos filmes do James Bond, o Jason Bourne, etc. Sempre, por exemplo, James Bond, sempre vai ter a cena de gala lá ali na festa, não sei o quê. Só que assim, a ação mesmo não tá dependendo do cara tá Da de roupa. terno, É. com o cabelo arrumadinho. Hoje o James Bond sangra, né? Ele toma porrada, ele fica roxo. Ele Então toma, assim... Ele toma uma sacada no saco, né? É, uma Nossa, porrada no saco. mano. Do Le Chiffre. Le Chiffre. Melhor, pra quem não sabe, Bruno. Pra quem não sabe, o que quer dizer Le Chiffre? Pra quem não sabe, Le Chiffre quer dizer
o chifre. Boa. Apenas... E eu achei legal que o Kingsman ele trouxe isso e ele justificou a ideia do cara usar um terno e um guarda-chuva. Cara, Sabe? isso é genial, cara. É Não, muito o bom. terno ser a prova de balas já, tipo... Pô, Porque, muito assim, foda. Tem a E aí estética, né? a Tem a estética, e tem estética a do origem de cavaleirismo. Eles são... O Kingsman, ele começou como uma família de alfaiates que... Da nobreza, Da nobreza. Cara, isso vem da realidade, até do MI6, todos tem, né? sim. Tem até livros, né? Tem até o filme, acho que adapta o livro, A Faixa do Panamá. Sim. Você tem, Não sabia. Conta aí pra mim, não sabia. tem, dessa coisa de como começou dos alfaiates. O Tinker Tailor Soldier Spy lá, Tinker Tailor Soldier Spy. Mas tem aquela história até que você comenta de que a espionagem em si real, ela é boring, ela é chata, ela é chata. porque, ela leva dias, é uma informação minuciosa, você trocar, O cara lá esperando carta, exato, tipo... é uma coisa... É um negócio de que envolve inteligência, Exato. né? Não é exatamente ação, né? Não, eles não, se eles forem pegar e sequestrar um cara pra ter informação, não sei o quê, não vai ter uma fuga de parkour no prédio. Não. Até porque o cara que tem informação deve ser um gordinho que, sabe, leu num papel. Então, assim... Mas ó, e de novo, Kingsman, né? Homens do Rei, cara. Homens E do se Rei. você pegar a história, a mitologia, né, da britânica, Távola Redonda. Távola Cara, redonda. eu achei Eles se isso sentam em animal. torno... a Cara, simbologia, você né? tem os codinomes, cara. Você tem o Arthur, que é o Rei Arthur. É verdade. Sim. Aí você tem lá Tem o Lancelot, Lancelot, você tem o Galahad, Galahad, cara. Isso eu achei, assim, fantástico. Eu achei engraçado essa questão que o filme, ele tem essa questão subversiva, né? Ela é bem subversiva. Ele fala muito mal dos políticos, tipo, todos os políticos basicamente são É. pessoas ruins. Ele A tem, mídia também. a mídia mete também. o pau. Ele tem essa coisa, tudo bem que o empreendedor do negócio também é o vilão do filme, isso é normal. Mas ele meio que, ele coloca todo mundo, inclusive o final do filme é meio que uma catarse, assim, de tipo, é uma virada de mesa, né? Assim, em vez de matar as pessoas normais, você reuniu todo mundo ali que era considerado, assim, os governantes Topo do da mundo. sociedade, né? E matou todo mundo ali e, tipo, É. e o mundo vai ser um lugar melhor, entendeu? Exatamente, Isso é foda, né? exato. É Você muito fez bom. bom pra humanidade. É, exato, foda. E, cara, e só o fato de você não ter... O fato... Se fosse um filme igualzinho, Uhum. idêntico, mas o Kingsman estivesse atrelado, né, a um governo, cara, isso já muda Perde força, completamente a ideia do filme, que é de ser uma organização independente, que eles atuam de forma independente, e você confia muito mais neles por causa disso, né? Porque no próprio 007, de vez em quando você começa a desconfiar, às Você tem vezes, uns do... conflitos, É verdade, né? Você Você começa a você- desconfiar dos chefes do James Bond. Pô, Você acha que às A vezes estão Amy contra manda ele, atirar né? nele no Skyfall, né? Isso, Tipo, tá no coisa trailer, desse- gente, não é spoiler. Tá? coisa desse tipo, É. né? Então, Você não bastante- precisa se preocupar muito com a motivação política por trás por das trás, coisas, né? exato. Tipo, exato. você sabe que não vai ter um plot... Bom, teve, na verdade, um plot twist ali, mas a questão é muito mais transparente, assim, os níveis hierárquicos são muito menores, né? O controle tá realmente na mão daqueles cavaleiros ali e tal, Sim. isso é bem legal. Cara, E é legal que você falou da mitologia, né, do rei Arthur, né, que eles, inclusive, quando eles se reúnem, eles se sentam em volta De da uma mesa, né, igual os cavaleiros da Távola Redonda. O que é távola? É mesa. Table, Tábua, né? table, né? Não, Olha, mas a origem é a mesma, né? Eles são os cavaleiros da mesa Na redonda. verdade é round table, né? Mas Knights of the é. Round Table, Mas em você inglês, sabe, né? de Seria novo, da mesa até redonda a em filosofia português. de uma mesa redonda é fantástica também, é pela igualdade. Não existe Sim, não existe ninguém que vai estar numa posição superior, né? Uma superior, cabeceira, né? então a Como ideia é o que... Arthur no Kingsman, né? Olha que Exatamente. fantástico, você vê, né, até pelo que o Arthur, né, faz, né? no Representa, filme, né? representa, no filme, ele... Ele é o traidor e ele é o cara que tá no comando, mas se eles são os cavaleiros, eles não deveriam ser iguais, né? E outra coisa que ele subverte a ideia da Távola Redonda é que o Lancelot, eu fiquei na cabeça. Eu entrei e falei, o Lancelot com certeza vai ser o traidor. Porque ele é o traidor da história do rei Arthur. É, na traidor do romance, se você for pensar. Sim, Porque ele fica com a mulher do rei Arthur, sim. com a Guinevere. Ele furou os olhos. E aí eu né? achei Vamos que dizer ia ter isso e não, eles de novo subverteram a É que o Lancelot a era- fábula, a lenda, né? A parábola. a A parábola. lenda do rei Arthur, né? Mas a gente tem que falar, a escolha do Colin Firth. Sim. Cara, você pega o maior Lorde, acho que todos os filmes que ele faz, ele sempre traz esse ar de nobreza, cara. Ah, Vê sim. ele chutando bundas. Cara, ele já fez o Rei George, né, cara? Que é o símbolo máximo da nobreza inglesa recente que a gente conhece. Eu achei ele fantástico, cara. Você acreditando que ele chutando bundas ali, lutando. Não, Muito demais, bom, cara. demais. E, cara, Eles ele- escolheram ele- classe, né? Assim, Sim, não é, muito bom. Cara, você não fala é que simplesmente agora, chutar né, bundas, é chutar ele bundas poderia com ser um classe. James Bond fácil. Sim, E o legal, de novo, traz até a explicar, por exemplo, eu falar, pô, aquele óculos de aro grosso, parece um ar meio de
de nerd, meio... Ah, não, cara, até traz uma explicação. O Explicação. óculos é um gadget, né? Uma É, coisa é. tecnológica, não só pra Além casas da de ficar tábua esteticamente conversarem. da hora pra caramba, Faz parte da espionagem. É E uma meio que- ferramenta que aumenta os sentidos pra eles conseguirem. E fazer as meio que é uma missões. distinção física, assim, tipo, não é um cara de terno como é o James Bond, um cara de terno com arma, né? Ele tem o óculos, então até quando o menino vira o novo Kingsman, O novo Galahad, você né? vê, tipo, ele é o cara, ele virou o cara, então aquilo é um personagem, É. assim, é tipo... E até tem isso do James Bond, que ele vai mudando de atores com o tempo, né? Sim, então sim. tem essa... James Bond é um papel, ele É. não é um ator. Exatamente. E o Galahad é a mesma coisa no Kingsman, ele é um papel. Tanto é que eles Você é o mantêm o novo nome, Galahad. né? Mantém o É, codinome. mantém o Até a menina, ela é a nova Lancelot, Sim. então, É. tipo, ela é mulher, mas não importa, é Lancelot igual, então Sim. isso é legal. E tem que falar, cara, eu gostei muito, de novo, a escolha do menino. É um cara que ele não fez quase nenhum filme grande Não. antes desse filme. Não. E eu achei fantástico que ele lembra muito, de novo, nessa reinvenção de super-heróis, de filme de espionagem. Uhum. Cara, você pega os grandes filmes de super-heróis, os que mais funcionam quando você pega um ator desconhecido pra ser um herói, um personagem que já é conhecido, Certo. mas tem esse caso diferente. Você É. rodeia de atores famosos, que a gente tem lá, verdade. que nesse caso, o Mark Strong, o Michael Caine, você tem o Mark Hamill. Colin Firth, né? É. E o Mark Hamill, Mark né? Hamill. Inclusive, isso aconteceu com o próprio Mark Hamill, né? No Star Wars, quando foram gravar Star Wars, eles colocaram um elenco que verdade. já tinha um certo nome. Eu pensei que você ia falar né? aquele sequestro aconteceu com o próprio Mark Não. Hamill. A gente já explica isso também. É, mas, assim, que ele, quando ele fez Star Wars, ele era o ator mais desconhecido É ali, verdade. né? E ele era o protagonista. Não, né? que E aí Não, depois que ele fez Star Wars, ele continuou o ator mais desconhecido. ele continuou desconhecido, só Mas fez ele Star Wars é- e o Coringa. E o Coringa. É, ele Não, faz você tem que voice falar, quando acting. ele dá uma risada lá, se você jogou os jogos do Arkham Asylum, Arkham City, É. que é ele faz quem o Coringa, dubla, né? é o Luke Skywalker, cara. É ele sabia que disso? dubla. Cara, ele rindo no filme. Você pensa cara, no Coringa, veio né, o Coringa na hora, não É dá pra verdade, separar, cara. é verdade. E só uma curiosidade do Gibi, acho que assim, o Gibi e o filme são bem diferentes, o bom é que você consegue apreciar muito bem os dois. Aham. Porque, por exemplo, com Sin City, pra mim, que às vezes me incomoda quão fiel é. E aí você já Cara, sabe tudo e aí não tem nenhuma surpresa, né? Apesar de, mas comparando No esse segundo ele- entre- Até, Foi. até a eu acho- fotografia é Exato, igual, até a e fotografia. aí você fala, tô vendo Exato. exatamente a mesma coisa, pra quê, né? Então, nesse caso, eu Você acho pensar nisso. válido, mas comparável entre o outro, o filme eu acho que pra mim leva melhor. Legal. Mas a curiosidade do Mark Hamill é que no Gibi é o Mark Hamill também. E ele No tá episódio, sequestrando tipo, é E o no- Mark Hamill, a a pessoa. entendeu? Quem É é, o ator sequestrado Mark Hamill é o é ator sequestrado, sequestrado no começo do filme. Porque eles estão Legal. eles No começo do sequestram, gibi. eles sequestram o cast do Star Wars, é isso? Que a ideia é que o vilão ele vai sequestrar gente famosa. Ah, Celebridades. Exato, celebridades. E o cara, o vilão é nerd, então... É. Ah, legal. Muito Leia, massa. leia, vale a pena, dá uma lida. E aí aqui ele é uma pessoa diferente, ainda bem que não é ele como ele mesmo. né? Não, eu Porque acho que mudou, né, a é. ideia, né? Sim, a, é. ideia, Isso. a ideia do Cara, a filme não força é do o filme sequestro das celebridades. É o sequestro de pessoas pessoas importantes. poderosas. e Poderosas. Mas ele fala aí celebridades também no filme. Não, sim, Tem uma hora que ele fala Ele assim. fala, acho que celebridades Mas não são é o foco. importantes. Tá. Não é o sabe? foco. É que nesse caso, eu achei legal que o filme dá uma construção mais Realista, mais realista. assim, Não, né? mas é até mais fácil de você comprar a ideia. Porque Sim. ele era um cientista que Aham. falava, meu, o mundo é um organismo vivo, Uhum. do mesmo jeito que o nosso corpo humano tem a febre pra matar o vírus, Uhum. nós somos os Planeta seres humanos, está somos o vírus, Uhum. e a aquecimento global, todas essas catástrofes naturais, é o modo da Terra tentar É a acabar febre, com a né? gente. É a febre da É a Terra febre para da matar Terra. o Então, isso vírus eu que achei é o ser legal. humano. né? Eu É achei bem legal. A fantástico. ideia é boa, assim. É uma ideia É legal. uma ideia, né? Gaia. Se você, antes de ver até Batman Begins, a ideia do Ra's al Ghul, né? O bioterrorista, Sim, cara. o bioterrorista. Que vê né, no ser da- humano É. né, o problema da Terra, né? O vilão é demais também, né? O Samuel Ah, Jackson. Samuel assim, Jackson, ele pô. tem umas particularidades, o cara não consegue ver sangue, ele mata o cara e fica, meu, não, da hora, né? Matar. Não, é horrível! É. Caralho, Não, o engraçado que é que assim, o herói, isso é bem é uma disparidade bem grande no filme, acho que é proposital, que o herói, ele é um cara super na estica, Uhum. um cara com um fidalgo, É. né? Mas que ele vai lá e quando precisa ele dá porrada, dá tiro, mata, vê sangue e tal, Uhum. e tá de boa. E o vilão é diametralmente oposto. Ele é um cara urbano, é um cara das ruas, né? É um cara que usa jargão pra falar, usa gíria, não sei o quê. Tá com um bonezinho de beisebol, é um americano, não é um inglês. Aham. E assim... E ele que deveria ser o estereótipo do cara urbano, que não tem problema em ver sangue, não sei o quê, ele é o almofadinha, pode sabe? crer. Ele, não consigo Não, ver foi isso, sangue, não sei o Isso quê. é verdade. Não, cara, eles brincam com isso, eles mencionam, eles falam assim, quando eu cresci assistindo filmes de espionagem, eu sempre quis ser o cara fidalgo, O herói. o cara que era tudo. Ele tinha as características
que o Colin Firth tinha. E eles brincam disso, eles mencionam isso, tipo, apesar de ser o clichê de ter o herói certinho e o vilão megalomaníaco maluco, assim, exagerado, eles brincam e colocam isso, tipo, eles falam, olha, é isso e tal. É que a graça disso é que você ganha meio que um passe livre, né? Porque assim, se você É. coloca isso e você não fala isso no filme, parece que você tá só simplesmente usando um clichê. É. Se você coloca e fala pra audiência, ó, eu sei que eu tô usando um clichê, só que eu quero trabalhar nisso, ó, pega na minha mão e vamos lá, sabe? Sim, Então, sim. isso fica, eu acho que é uma atitude corajosa que faz você poder usar esses clichês de uma forma diferente, né? Quando ele fala, agora é a hora que eu vou te explicar meu plano e você vai dar um jeito de fugir, aí o Colin Firth fala, né, não, pô, Gostei. eu gostei disso, Gostei. faz isso ali. Não, pá. Pá. E você não tá esperando, né? Não, e isso é legal porque assim, a melhor forma, até uma dica pra todo mundo, tipo, a melhor forma de ninguém zoar com você é você se zoar primeiro, né? Sim, É, sim. Se com você certeza. fala, tipo, eu lembro uma vez a gente tava no bar, Histórias de Luiz. vai parecer, né, o cara, não, o Mohamed do Masterchef, Sim, pra quem não andou com a gente né? na faculdade, né? Calhou, pra quem não né? sabe, um Calhou. abraço. Temos amigos celebridades? É. Talvez, né? Mas eu isso não quero aqui ficar não quero dando ficar me nomes gabando e tal, aqui. e tal. Até porque, né, não é na Paula Padrão, é o Mohamed. Mas ele, quando ele comprou um carro, ia todo mundo, que carro que é? Ele falou, é o carro igual da Sandy, de viada, não sei o que, tipo, era o New Beetle. sim. E aí, ele falou isso, ninguém mais vai falar, nossa, carro de viado. Pô, isso é carro de viado. O Ele próprio falou, cara já ele falou. já né? me zoei, né? Então, é isso, cara. Se o filme brinca com os clichês, ele não precisa. Ele tá imune a qualquer crítica, cara. Tipo, ele falou, eles mesmos falaram que eles parecem James Bond, né? Mas ele até, tipo, ele surpreende nesse clichê. De É? novo, ele tá Sim, levando a gente pro clichê, sim. pegou na mão, explicando, mas a fato de ele matar o Colin Colin Firth, Firth naquela hora te Galahad, choca, cara. Cara, Com e certeza. choca muito essa morte, porque é um cara que você fala, pô, isso vai virar uma franquia, esse cara vai estar em todos, entendeu? Não, ele morre. Você fala, Cara, ele é o personagem mais legal do filme. então. Porque, cara, assim, eu imaginei que as cenas de ação e tal com o Colin Firth eu ia achar esquisito. Né? E não, Não, foi né, muito cara? bem Funcionou feito, muito muito bem dirigido. As cenas de ação são sensacionais, cara. Todas. Eu vejo o filme é o muito trabalho bem feito, do F. Von, eu acho muito bom, cara. E Se você é acompanhar uma cena de ao ação longo dos distinta últimos de qualquer filmes outra. Se dele, você vê esse filme, tipo, outra cena de ação parecida com essa, você fala, pô, tá uma filme bom. eu consigo ver muito essa assinatura A assinatura dele. dele, Assim, né? cara. É, Que nem a também, gente né? fala, por isso mesmo. De mostrar essa violência visceral, mas ao mesmo tempo é uma coisa meio que... Parece que você tá vendo um filme de quadrinhos, né? Eu acho que por isso que diverge, eu acho que eu vejo o gibi muito Mark Millar. E eu acho que, apesar de ter até o desenhista do Watchmen, né, o David Gibbons, David que Gibbons. já válido aqui. E no filme eu vejo muito da impressão do Matthew Vaughn, até na história em si, né, dessas diferenças, né. E tem que falar do menino, cara, eu comprei a ideia Eggsy. dele, do Eggsy, que nem eu tava falando dele ser um cara Boludo. desconhecido. O voodoo, é, o voodoo. E ele ser dá um passado pra ele de que ele é um cara que ele já foi do exército, né, ele já foi do... Ele estava fazendo treinamento pra fuzileiro, né? Parece. Fuzileiro, Navy Seal, ele tava lá com o American Sniper, né? Tava lá com E o cara. é um cara que ele perde o interesse nas coisas. Ele é muito bom, mas ele tá no lugar errado e não tá sendo aproveitado a oportunidade. Então ele já é fodão antes mesmo de entrar pro Kingsman, né? Ele só precisava de uma oportunidade. Com certeza. Ele é o Rod usou bem a palavra, ele é o diamante bruto, ele é o Aladdin. Ele é o Aladdin, Ele é o cara que ele é cara. bom por dentro e ele só precisa de uma ajudinha. Precisa ser que lapidado. ele- Cara, um detalhe É, muito exatamente. bom que o filme mostra, usa até uma arma de Chekhov. Veja Quando só. o moleque tá fugindo da polícia de ré e ele só bate o carro porque ele não quer atropelar um cachorro. Sim. Aí você vê Olha, caralho, aí o que foda. acontece? Quando ele vai passar lá no teste que ele precisa matar um cachorro, ele não consegue. Aí você compra a ideia, você fala, se ele não conseguiu atropelar um cachorro que não era dele, um cachorro que E era, ele e era, que e era viveu raposa, com não era? ele, Tipo, tá? raposa, são Raposa, vermes, é. cara, por que você não passou em cima e tal? Não ter chugo, né? Sei lá. um Cara, negócio não assim. lembro. Era um Mas bichinho era lá. era um bicho que eles. Não, se ele demonstrou, né, empatia, né, afeto por um animal Sim, ser vivo, né? Pode crer, Você vê mano, que ele ainda foda, tem boa. essa preocupação com o inocente Sim. e tal, né? Apesar de ser meio que um delinquente juvenil, ele ainda é um cara do bem, né? Ele é um chaotic good do RPG. Chaotic É verdade. E eu achei, cara, que na verdade o teste seria, tipo assim, você não matou, você passou, entendeu? Entendi. Porque a organização Kingsman parece uma organização ética, assim, então, tipo, Entendi. o serviço, tipo, obedecer a ordens sem pensar, Pode crer. talvez não seja uma qualidade, mas estava errado, né? Eu falei, pô, Cara, no fim das contas ele vai ser o cara, e aí como é que você ia saber que a Em arma não alguns tinha bala? desses, Tipo, algumas vezes desses testes eu achei um pouco, obviamente, clichê. Eu percebia que como ele ia passar.
Mas, cara, não sei se é porque eu gosto muito de cachorro e a gente tem, né? A gente até mostrou num episódio que tem o Colin Firth, Veja só. né? Uma longa viagem que De aparece novo, full um circle. cachorro da Pau. minha família. É. E, cara, nessa hora eu falei, mano, não, ele vai matar o cachorro, cara. Cara, acho que todo mundo pensou isso. Eu falei, não, se ele matar o cachorro, cara, filho da puta, cara. E aí, eu Ele não é um Rottweiler, era um Pug. É um bug, é. Ah, bom Não, cara, o bonitinho. cachorro atua melhor que a Kristen Stewart. No Crepúsculo, cara. Você vê aqueles olhinhos grandes, né, tortos do Pug. Da hora. E aí, ele não cara, matou. a piada mais Yes. engraçada é o Colin Firth falando: porra, mano, né? Tipo, o cara falando no banheiro lá, você tem seu cachorro empalhado, você matou ele. Porra é essa? Não, ele morreu de pancreatite 11 anos depois. Um cachorrinho empalhado lá. Muito bom, Achei mesmo. muito bom essa relação, cara. Então eu achei muito válido, eu achei é um novo herói, assim. Pra apresentar pra um público novo, apesar de pegar né, conceitos já pré-estabelecidos em outras franquias. O próprio Matthew Vaughn dirigiu o X-Men Primeira Classe. Cara, a mansão lembrou muito a mansão dos X-Men. Totalmente. Até o chão abrindo. Pra sair não o tá- jato. É um jato normal, mas, cara, tipo, você trocar pelo jato dos X-Men que é preto, É. é a mesma coisa. O vilão do Samuel Jackson também, ele foi um cara muito carismático, ele tem cenas muito boas, muito engraçadas, assim, também. Ele tem a língua presa, Cara, e ele fala assim, e aí ele reclama que, eu não entendo o que vocês britânicos falam. Ele fala, né? ele E, tipo zoa o assim, sotaque britânico, sendo ele tem, né, uma sendo que ele tem língua presa, deficiência sabe? exata na fala que... Eles pegaram um negócio que tá na moda, que é o empreendedor de internet, de tecnologia ricaço, né? Bill Gates, tá aí, acabando com a malária na África, Pode ser. sabe? Sei lá, e tem o Zuckerberg, que também cheio da grana, cheio do poder. E se um cara desse inspira, tá ligado? Cara, eu pensei... Cara, e o tipo, principal decide fazer um pensamento, né? exército. Tipo o Larry Page, aquele, você já viu esse robô do Google que parece um cachorro andando, Mano, cara? que porra é essa? Tipo Boston Robotics, uma coisa assim. Procura Boston Robotics no Google, no YouTube. É uns cachorrão assim. Robô, né? Um robô, cara. Imagina Então, se assim, eles falam mata. fala, Exato, cara. Eu Kill pensei them all. Cara, acho que eu nunca tinha pensado... Esse filme me abriu um pouco a cabeça. Falei, caramba, imagina assim o Steve Jobs, né, que tava vivo, né? Desses Decide. caras decidem virar do mal. E é possível. Por isso que por mais da galhofa, por mais que a inverosimilidade com a realidade possa existir, eu cumpri muito a ideia, E é cara. engraçado que até a ideia dele, né, de vilão, é uma ideia meio hippie da galera do empreendedorismo verde, não sei o que é. verdade. Aquecimento global, é um Tipo, puta papo de hippie, o vilão sabe? é o cara que, teoricamente, assim, no mundo de hoje, você considera um mocinho. Pô, o cara do bem, né? O cara que tá preocupado com a natureza. E eu acho isso legal, porque o vilão que acredita que a causa dele é boa, é o melhor vilão, né? É o melhor Sim, vilão, pode com crer, certeza. Porque ele não é mal, eu sou mal porque eu sou mal, ele, tipo, ele acredita que ele tá fazendo bem, e aí a gente tem vários exemplos que eu não vou dar nenhum spoiler Cara, aqui, mas, tipo... Vou dar um exemplo do Homem de Aço. O Zod, cara, ele é o Superman de Krypton. É verdade. Sim. Ele é o defensor. Ele é o defensor da Krypton. Ele quer que a raça dele sobreviva, que não tem mais um planeta. A Terra é um planeta habitável. E na visão dele, o Superman que é o traidor, né? Exato, o Superman tá traindo a espécie dele, Isso é né? legal, Se, cara. se fizesse um filme com a visão do Zod, né, provavelmente o Superman seria o vilão, Com né? certeza, Sim, cara. É verdade. Não, faz eu acho sentido. legal, acho que isso dá credibilidade pro vilão e é interessante também. Você consegue, pô, eu entendo como esse cara pensa, né? Assim, Você E compra. ainda usando, né, o plano do vilão de, vou usar chips de celular. Cara, isso eu é um achei negócio que tá fantástico. muito E é em atual, voga, cara. né, cara? Todo Muito. mundo tem smartphone, todo mundo tem o problema É. de quando acaba o seu... Cara, e todo mundo, a gente O tá seu- vivendo uma crise de internet no Sim. mundo. De assim, você quer ter um 3G e não consegue, Cara, quando acaba e sua o plano cota, é devagar e acaba sua cota. Acabou, você não pode mais usar. usar. Agora as operadoras estão com plano de cortar, não tem mais velocidade mínima. É, gente, Cara, tem que imagina trocar pra minha alguém- operadora. É que vocês moram no Brasil, Patrocínio! mano. Verizon. Mas, cara, chegar com um chip que faz dar tudo de graça, cara, Meu, mas, cara, genial. Ia ser, se acontecesse isso, vamos supor que o Google falou amanhã, galera, pega o nosso Todo chip, mundo internet ia de pegar, graça. tipo, todo cara, mundo ia todo pegar. Não é uma coisa assim, eu não gosto, mais ou menos. Tipo assim, não é, tem bolo de chocolate, você fala, eu prefiro morango. Não, todo mundo vai Todo querer, mundo entendeu? vai querer, cara. Todo mundo, Então, cara. Só não vai pegar quem for muito maluco, tipo assim, o Google vai roubar meus dados. exatamente. E vai. Essa galerinha. Vai roubar, roubar, mas- sei lá, né? Cara, ligação de graça. Por exemplo, você pode... cara, vamos Por exemplo, pegar. nosso amigo Neil mesmo, que ele não usa o Google, ele usa o DuckDuckGo. Pois é, eu conheço dois caras do planeta que usam DuckDuckGo, cara. O Neil E os dois são malucos, assim. Mas o Neil, apesar de ser maluco, abraço ele, pra vocês. ele tem um canal de games muito legal. Você pode clicar aqui News, jogando exato. com o News. Sim. E ele ensina, inclusive, a fazer um jogo em 10 minutos. Isso é maluco. É bom, é bem legal, Esse cara. vídeo bem é legal. animal. Vale a pena, vale a pena.
Mas assim, além de tudo, o chip tem essa conotação, tipo, não tem um negócio na Bíblia de que o anticristo vai ter um Quer chip dizer, na eu testa? Não tem na Bíblia Exato, de isso chip, que- né, isso que eu ia cara? É falar. uma interpretação Isso que eu ia que falar. os malucos, né? Não, malucos não. Porque alguns caras, né, às vezes interpretam, porque né, é uma livre... Não, então, exato. Lógico. Eu não sei se na Bíblia tem, né? Que você tá falando que não tem, beleza. Só que assim, isso virou meio que uma teoria da conspiração meio que conhecida por aí. Certo. Do negócio de que vai virar besta e vai implantar chips nas pessoas e tal, e ela vai dominar o mundo assim. E ele faz justamente isso, né? Tem essa alusão também ao Como é que é o fim do mundo, né? Satanás, ao fim do Sim, mundo, sim, né? sim. E tal. Até os teóricos da conspiração, isso que é legal, né? Genial. Que tem uma nova ordem que tá dominando o mundo. E é realmente o que o cara tá fazendo, né? Inclusive ele consegue se infiltrar nos Kingsmen, que é uma organização hiper ultra secreta, e ele consegue se infiltrar. E né? ele se infiltra, inclusive, assim, ele convence todo mundo meio que a... Eu não sei como ninguém matou ele, né? Tipo, o cara é malucão. Ele não parece então... ser um cara tão persuasivo assim, Cara, vocês viram a mulher que tá do Ele lado conversando dele? com o Obama. Ele nunca tá sozinho. Ele tá sempre com a mulher. Quem não aceita, cara, se for pra cima, aquela mulher fatia. Ah, tá, não, pensei. Entendi, Cara, eu entendi eu outra não- forma, tipo, O quê? que a mulher ajudava a convencer de... Entendi. Ah, Não. sexualmente? Sexualmente, Não, cara. é. Você vai Ela tomar uma rapa, chave. bota lá, você vai ter uma chave Você vai de... tomar uma tesoura da mulher. Uma tesoura, não é uma chave de... É. Chave da Sônia, né? Chave da Sônia. Coloca Sônia. o golpe da Malas, Sônia malinhas Blade e aqui. maletas, né? Bolsas, bolsinhas, E entendeu? o resto. Só um detalhe que a gente precisa dizer, que a gente Percebeu, né? percebeu No cinema. assistindo no cinema, a legenda, numa hora que a princesa fala pro menino que você Princesa pode das Suécia? É. transar, né? Bonitinha a princesa. Pelo asshole, né? Pelo Ela fala asshole. pelo asshole. Ela fala assim, se você... We can do it se in você, the asshole. se você abrir aqui a porta, eu faço o que você quiser. Tipo, primeiro que ela virou uma piranha do Não, nada. ela falou assim, isso é não, ela falou, engraçado. se você salvar o mundo... Não, ela fala assim, se você me salvar, eu faço com você. Verdade. Ela fala, eu não vou te salvar, eu vou salvar o mundo. Ela fala, se salvar o mundo, você pode enfiar no cu. Ela fala isso. Ela fala, cara, ela fala com You todas can as put it palavras. in the asshole. In the asshole. E a legenda, e vem, você pode... Fazer na porta, Porta dos fundos. Será que É. isso foi o quê? Uma Foi- legenda Foi patrocinada? pago É. pelo Fábio Porchat? Foi pago, é exato, né? Olha Não, aí. assim, eu acho que assim, cara, porra, tem palavrão, Cara, tem é não um sei o que filme lá, adulto. mas é um filme adulto. É. Sabe, exato. hoje em dia a gente vê até palavras Tipo, exatas. você pode mostrar o cara tomando um tiro na testa na igreja e não, Exato. e não pode Puta, mostrar... e isso a gente não comentou, né? A cena da igreja, Cara, né, não, cara? Nossa, Essa essa cena nossa, é a cena- sensacional. Fazendo um episódio separado só pra cena dessa igreja que Não, só parece, falar a melhor cara. frase quando o cara quer sair, a É. mulher da igreja não quer Ah, deixar. porque eu sou gay, judeu, negro. É, eu tenho sou um judeu, namorado. eu Chupar sou o negro, pinto tenho um do- namorado negro. Cara, genial, É cara. muito foda, cara. E a gente, é muito e bom. ele trabalha numa clínica de aborto. Tá? É, meu, fantástico, É muito fantástico, cara. E é engraçado, né, que até o próprio vilão, ele tá testando lá, Aham. porque ele fala assim, não, essa galera, velho, não vale nada. Então, se o teste não funcionar, ou se funcionar também, foda-se, essa galera, mano, não vale a bosta que caga. E aí é engraçado que, porra, até o vilão tem consciência disso, né, cara? Porra. Que E essa é- galera, puta que pariu. Né? E assim, culminando a cena, você sabendo depois que a última luta dele foi épica desse jeito, né? Você fala, pô, o cara morreu Sensacional. de um jeito. Ele virou o Obi-Wan, cara. É verdade. Ele é tipo um mentor que mostra todo mundo pro cara e depois morre, né? Tipo, É verdade. desculpa aí, Star Wars, gente, pelo amor de Deus, né? Calma, não, todo mundo sabe. É. Ainda tem uma mensagenzinha escondida aí, né? Porque quando ele tá lá na igreja, a trilha sonora sensacional, coloca músicas populares, tipo mais ou menos que o Guardiões da Galáxia fez, né? No meio pra Tipo, contextualizar. Wesley Safadão? O Wesley Safadão. E na igreja, quando começa a treta, começa a tocar Free Bird, do Lynyrd Skynyrd, né? E é uma música que fala do cara que ele é um pássaro livre, que ele não consegue mudar o jeito dele e tal. E o Lynyrd Skynyrd é uma banda de meio que de caipirões. Meio de caras Olha, que apoiavam os confederados e tal. Ou seja, e eles né? estão dentro da igreja, tem a bandeira dos confederados. Que é os Então, caras que eram a favor de escravidão. exatamente. Então, assim, isso foi bem legal. Eles colocaram uma música pra tocar na igreja lá dos confederados, dos caipiras rednecks malucos, de uma banda que é de uns rednecks malucos. Eu gosto bastante da banda, mas, assim, infelizmente são. E, assim, e a letra da música até Você tem... mexeu com a galera do metal agora, Bruno. Ah, agora fodeu. O que Agora você fudeu. conhece de Lynyrd Skynyrd? O que você Eu conhece conheço de metal? Lionel Richie. Lionel Richie. É o máximo de Lionel que eu conheço, cara. E aí, cara, e a letra da música também é bastante simbólica, é a hora que o menino tá passando pela mudança, né? E ele fala, And this bird cannot change, né? Então tem um negócio ali. E aí na hora o Colin Firth morre
E aí que o menino fala, não, puta, agora fudeu, agora eu vou ter que mudar, né? Vou ter que virar. Tem mudança até no figurino dele, ele sempre tá de boné. O que é o boné? O boné é um negócio urbano, é um negócio novo, é um negócio jovem. O Samuel L. Jackson é um cara que sempre tá de boné, e quando ele vira um gentleman, um kingsman, aí, meu, não tem mais boné, não tem mais urbano aqui. Agora sim você virou, né, um cavaleiro. Essa transformação dele é muito legal, que é muito clara, né? Uma das coisas que eu achei uma coisa fraca do filme, assim, é que você vê que ele melhorou como... tipo, ele teve todo o treinamento de 1 ano quase, né? O cachorro ficou adulto, o irmãozinho dele cresceu. Mas eu achei que o terno virou meio que o terno de $1 bilhão do Jack Chan, tá ligado? Ele colocou o terno... Ele entrou dando cambalhota. Virou a máquina de matar. Uma máquina de matar, assim. Cara, eu eu vi acho que, na verdade, pra mim ele virou o Kingsman mesmo. Que Eu é acho que isso é simbólico, né? Do Assim, por isso que eu falei, já mostrava de novo, ele já sabia lutar, mostrou ele fazendo um pouquinho de parkour, então você já via que ele tinha agilidade, flexibilidade. É verdade. Os testes mostrou um pouco dessa fisicalidade. O terno só deu aquele, sabe, talvez o impulso psicológico que faltava. Ele falou, caralho, nunca tinha vestido um terno. E é verdade, né? Se você veste um terno, cara, eu acho, eu me sinto assim. Você seja outra pessoa, cara. Você passa na rua. O problema é que as outras pessoas te veem diferente. Eu costumo. Eu adoro usar roupas do que eu gosto de cultura pop. Certo. E quando eu tô de terno, realmente as pessoas. Aliás, quem ainda não pegou a referência aqui, Sean Connery também, espião. Man of the Year. Uma coisa que eu queria falar também da trilha sonora, que eu achei muito legal, é que quando ele. Aquela ceninha que ele vai fechar a porta, que ele tá no bar, aí o cara insulta ele tá de costas, ele vai lá, fecha a porta e. Tipo, destrói todo mundo. Aquela música tem uma leve referência de James Bond, não sei se vocês perceberam assim. Ele tem aquele... Eu não sei nem qual instrumento que tem que faz... Tipo, ele bem na hora ele faz isso assim, se você for assistir ainda ou se você assistir de novo, dá pra perceber muito, porque ele faz isso na primeira cena. Eu percebi, cara. E na cena que o menino faz de novo é a mesma que é uma tema, rima, assim. isso é uma rima, né, no cinema, né? Então. E aí tem no final da cena, tem meio que um plano, que também tem na trilha do Bond. Legal. Isso é bem legal, cara. Porra, uma coisa que eu queria falar também, só pra complementar sobre a história, a jornada do herói, que ele tem bem isso. A gente já falou sobre jornada do herói em tantos episódios aqui, né? Sim. Um abraço pro Arthur, o Sr. Arte, que tem fez uma palestra sobre jornada do herói no Congresso Nacional do Cinema, e que infelizmente não tem o link aqui porque a palestra não está disponível, mas a jornada do herói mostra isso, assim, uma pessoa que estava desamparada, um cara que está perdido, e de repente vem um mentor, chama ele para um propósito maior. Tem um chamado, né? Um chamado, tem toda a descoberta dele e tal, então é uma coisa para você pesquisar até que é bacana aí. É claríssimo o jornada do herói nesse personagem, de ele começar de um jeito e terminar totalmente mudado, evoluído. E pra você ver que, cara, não é a estrutura que vai determinar se o filme vai ser uma cópia de outro ou não, né? Ou um clichê. Meu, trocentos mil filmes que usam Jornada do Herói. Harry Potter usa Jornada do Herói e, porra, Harry Potter e Kingsman não tem nada a ver. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários! Martini Mexido. Mostra pra gente se você chegou até o fim desse vídeo, que você acompanhou tudo aquilo que a gente discutiu. Exatamente. Participou com a gente, então comente e dentro do seu comentário coloca a palavrinha. São duas, né? Duas Martini palavras. Mexido. Se você coloca, a gente sabe que você chegou até aqui, Cara, te ama mais isso do que é uma os outros. alegria e motivação pra gente continuar fazendo. Posso dar uma estatística? Posso dar números? Diga. Você quer números? Números. Em média, tá? Varia de vídeo pra vídeo, 20% das pessoas apenas chegam até o final do vídeo. Olha, cara. O que na verdade eu acho um número ótimo, porque a gente tem vídeos longos. Eu não sou bom em analisar estatística. Exatamente. Mas assim, na média, tipo, tem vídeo de 3 minutos, tem 60% na média. A gente com vídeo de 40, quase uma hora, às vezes tem 20%. 20% tá bom, pô. Então você faz parte dessa pequena parcela de pessoas especiais que a gente gosta mais do que as outras, infelizmente. Por isso, se você ainda não é inscrito, recomende esse canal pra quem gosta de cinema, pra quem gosta de conversar sobre cinema, sobre filmes. Peça pra essa pessoa se inscrever no nosso canal, pra conhecer a gente. E tem um diferencial dos Bons Companheiros, que se você acessar osbonscompanheiros.com/VIP, você recebe conteúdo exclusivo. Conteúdo exclusivo, e-mails que avisam quando sai um vídeo novo, né? Isso é bom. E de vez em vídeos quando... que a gente não vai colocar no canal pra todo mundo. A gente vai colocar só para os 20% ali que ficam até o final. Exato. Então, vai ter conteúdo exclusivo pra você. Mas calma, peraí, cara. Vou receber muito conteúdo no VIP, mas, cara, eu gastei todo o meu dinheiro com um terno novinho. E terno é uma coisa cara, mas que todo homem deve ter, hein? Exato. E aí, o que eu faço? Cara, é de graça. Pô, até pra você que é segurança de balada. Eu queria mandar um abraço pro pessoal que tá ouvindo a gente pelo podcast também. Sim. Né? Porque a gente pensa o conteúdo pro vídeo, tanto que a gente coloca algumas coisas aqui na tela e Imagens, tal. tal. Um abraço pro Rod, que faz toda a edição, atualmente.
Mas as pessoas que estão lá também merecem um pouco de amor, Verdade, isso também certo? acho. Sim, com Valeu certeza. você que tá ouvindo a Você gente. tá ouvindo, a gente não tá vendo, Legal. você tá perdendo muito, né? É uma visão linda, mas a gente... Você tá pegando todo o conteúdo, certo? Então, um abraço. Se você ainda não ouve a gente no podcast, saiba que tem essa opção também. Se você entrar O seu aqui podcast favorito. E lembrem-se! ao assistir bons filmes... Que seja com a gente. Os bons companheiros. A gente. É isso aí. A gente. Bum, 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 bum. Joga essa câmera. Bum. Vamos mostrar agora. O Bruno está sentado ali. Everybody sing about the bird. Ova, O quê? Pra ova. mostrar que a parede é verde?